Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade no novo dia poder parar e meditar na palavra do Senhor com o coração voltado ao aprendizado, ao amor, à comunhão, à fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação de hoje seguirá pelo segundo livro das Crônicas, capítulo 4. E nesse capítulo a gente não tem exatamente um versículo específico para que a gente possa trabalhar. A gente vai falar de uma maneira genérica, porque é um capítulo que traz sobre vamos dizer assim, não digo a construção, mas o fazimento de diversos objetos que seriam utilizados no templo. A palavra, ela já inicia no versículo 1 dizendo assim: Salomão mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento por 9 de largura e 4,5 de altura. Então a gente está vendo que Salomão manda fazer o altar. E aqui a referência do trabalho é justamente do tabernáculo, né? Do tabernáculo, aquilo como o tabernáculo foi construído. Mas uma das principais diferenças que nós temos aqui é a dimensão, né? A dimensão do tabernáculo, a grandiosidade. Os tamanhos são pelo menos de 2 a 2,5 vezes maior do que o tabernáculo original. E Salomão, como nós já dissemos no nosso devocional anterior, ele não poupa recursos, ele não poupa aquilo que ele deve oferecer nas igrejas. Ontem na Capela Evangélica da Aeronáutica, um assunto sensível foi tocado, que é aquele assunto sobre dízimos e sobre ofertas. Há no coração de determinados irmãos um amor por dizimar, por outros há agora vamos dizer assim, uma explicação, há um conforto em não dizimar. E até mesmo pelo contexto de como as coisas foram iniciadas, foram criadas, o contexto da igreja, da necessidade, da divisão, da comunhão de bens, de muita gente que tinha necessidade, e os que tinham passaram vamos dizer assim, a apoiar os irmãos na necessidade. E o dízimo aqui, principalmente no aspecto da casa do Senhor, né? E as referências bíblicas em relação a dízimo, ela caminha por alguns pontos da Bíblia, mas que por hoje, principalmente dentro daquilo que nós conhecemos como igreja, há uma corrente muito grande que os fundamentos que levavam a igreja, principalmente aqui, aos judeus a dizimarem, eles não estão presentes dentro daquilo da nossa igreja. Mas aqui a gente vê que na construção do templo era muito presente essa questão do dízimo, das ofertas, ou seja, daquilo dos sacrifícios que cada um deveria compor e exercer na sua vida vamos dizer assim, para quando entrasse aqui na região do templo ou na época da região do tabernáculo, era a primeira coisa que deparava era a questão do altar, mostrando a necessidade de cada um entrar com o sacrifício apresentado, que hoje, como cristão, a gente estipula que é a nossa própria vida, o sacrifício vivo. Davi, quando pega essa área que é aqui do Monte Moriá, que é o Monte Arunã, ou que é essa região aqui, ele, quando foi ganhar essa região, ele se recusou porque ele disse que precisava de sacrifício. E aqui há muito sacrifício, há muito ouro, há muito bronze, há muito, vamos dizer assim, recursos materiais especiais, recursos materiais de grande valor econômico. Aqui há a habilidade de homens extremamente profissionais, como é o Irão Abi. Aqui há, na verdade, uma dedicação muito grande. Aqui é uma construção de diversos elementos, diversos objetos que deveriam ser usados na adoração, no sacrifício, talvez simbolizando para cada um de nós, que todo sacrifício que era feito ali diariamente seria direcionado a um único sacrifício que seria ofertado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também deve indicar a importância de cada componente, de cada membro da igreja, de cada ser que serve ao Senhor, que leva a sua vida em amor e em adoração. Esses capítulos, quando a gente lê, é muito mais do que riqueza, é muito mais do que o sacrifício em si. É quando a gente percebe, primeiro, a compreensão de propósito. Segundo, quando a pessoa está lutando para cumprir o propósito, para viver dentro da missão daquilo que foi estabelecido. Lembrai-vos que Salomão, ele recebeu do próprio Senhor, dado ao seu pai Davi, que a ele caberia a função, né, a missão de construir o templo. Mas Davi, durante toda a sua caminhada, ele em nenhum momento deixou esse projeto abandonado, tanto que nós vamos nos demais devocionais anteriores a esse, lá para trás, principalmente ali para o final do 22º, terceiro livro de Primeira das Crônicas, a gente já começa a ver todo o trabalho, todo o desenvolvimento, todo o empenho, toda a vontade, todo o amor, toda a dedicação de Davi para deixar as coisas preparadas para o seu filho Salomão. Salomão aqui está na dedicação, aqui nós temos pias de bronze, bacias, colunas, nós temos muita coisa que são construídas. E aqui, para a gente ter uma noção do que foi construído, simbolizando talvez até muito desses objetos, por mais simples, por mais pequenos que fossem alguns deles, mas da importância, isso também sempre me retoma a ideia de cada componente da igreja, de cada irmão, de cada um que serve ao Senhor, que às vezes se sente pequeno, se sente fraco, se sente inútil, mas não. Aqui, nessas bacias, né, tanques, garfos, facas, talheres, tudo isso que é utilizado na adoração daquilo que serviria ao Senhor, da importância. E principalmente de mãos capazes, de mãos puras, de mãos
de mãos habilidosas para que pudesse oferecer ao Senhor tudo isso no lugar santo. E hoje o lugar santo é o nosso coração, hoje o lugar santo é a nossa casa. Amados, aqui nós tínhamos o templo de Salomão, hoje o templo é o nosso próprio espírito, nosso próprio corpo. E os membros dessa adoração são os membros da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. E a gente, por vezes, vive angustiado, em luta, em sofrimento. E a gente vê todo o tempo esse um abalo, a ponto que às vezes a gente não consegue perceber a própria ação do Senhor. Não, esteja agora aqui apto, esteja consciente que o Senhor vai agir. Te prepara as tuas ofertas, prepara a tua casa, prepara a tua vida para que o Senhor possa agir. E assim como nesses objetos aqui feitos por Salomão, para poder não só trazer, vamos dizer assim, embelezamento ao templo, esses objetos, eles tinham utilidade, assim como a sua vida deve ter utilidade no propósito e na missão que o Senhor te deu. Graça e paz, meu irmão, nessa segunda-feira abençoada, segunda-feira de luta. Hoje comecei um propósito com o irmão da igreja, a gente orando na madrugada por coisas importantes que com certeza dignificam e honram o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que a nossa frase, o nosso lema do nosso ministério com honra possa ter valor, um por um e um. Assim a gente vai caminhando e que Deus possa te cuidar, meu irmão.